O tropeço do Flamengo contra o Goiás, o Santos se distanciando do quarto e quinto colocados do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que depois de 10 rodadas saiu da zona do rebaixamento, e o Internacional desperdiçando mais um pênalti. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te trazer números, estatísticas e informações sobre os jogos que fecharam a 29ª rodada e quero te atualizar com uma informação super importante a respeito de Fábio Carille, Corinthians, multa e prêmios atrasados. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e sem nenhuma enrolação vou direto ao primeiro assunto. Quero começar contando sobre a vitória do Santos contra o Bahia 1-0 na Vila Belmiro. Gol marcado por Sanches, que chegou a uma marca interessante. São 49 jogos na temporada, com 15 gols marcados e 8 assistências. O mais curioso é que o Sanches tem ficado em algumas partidas no banco de reservas por opção do Sampaoli. E o Sanches deixou bem claro que anda chateado com essa situação. Bom, o Santos com esses 3 pontos pulou para 55, se garantindo ainda mais de forma isolada na terceira colocação. Isso porque o São Paulo, quarto colocado, perdeu na rodada para o Palmeiras, ou seja, a distância do Santos hoje para o quarto colocado é de 6 pontos. O Grêmio, que aparece em quinto, está 8 pontos atrás do Santos, tudo isso a 9 rodadas do fim do campeonato. Importante, na noite dessa quinta-feira, na Vila Belmiro, só 5.634 pessoas apareceram para assistir ao jogo, o que garantiu mais uma cornetada do Sampaoli para a diretoria. Ele alegou ou lembrou que vários clubes pelo Brasil têm baixado o preço dos ingressos e a diretoria do Santos não faz promoção, fazendo com que a Vila Belmiro permaneça vazia. Por falar em Sampaoli e torcida, o argentino bateu boca, de forma feia, com um torcedor do Santos que estava logo acima do banco de reservas, lá na parte social, nas tribunas da Vila Belmiro. Isso tudo aconteceu depois que o jogo acabou. E o Sampaoli, na entrevista coletiva, falou que esse cara talvez seja torcedor do Bahia e vestia a camisa do Santos. Esse questionamento, essa irritação de parte da torcida tem a ver com a notícia que eu antecipei aqui no canal em relação à multa rescisória. Santos e Sampaoli tiraram essa multa rescisória que existia no contrato, multa de 10 milhões de reais. Quando perguntado sobre o assunto, na entrevista coletiva, o Sampaoli soltou a seguinte frase: "É um tema confidencial entre o presidente, a diretoria e eu. Fizemos um pacto de confidencialidade e vou respeitar." Ou seja, o Sampaoli não quis dar mais detalhes, mas entendo eu que foi mais uma demonstração de que a informação está correta e que ele pode sim deixar o peixe sem qualquer pagamento de multa. Antes de mudar de assunto, quero falar sobre o Bahia, que conheceu a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 7 jogos, só uma vitória. Até por isso o Bahia estacionou na 9ª colocação com 41 pontos, cada vez mais distante do sonho de se classificar para a Libertadores do ano que vem. Quero falar agora sobre Botafogo 0, Cruzeiro 2 em pleno Newton Santos, jogo que marcou o maior público do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro como mandante em seu estádio. Foram 22.412 espectadores que assistiram ao jogo feio, um jogo chato em que a bola parada acabou prevalecendo. Faltou qualidade para os dois times, o Cruzeiro abriu o placar com o Kaká numa bola parada e num contra-ataque no final do jogo, o Ederson, garoto de muita personalidade e de bom futebol, fez o 2-0 que definiu a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro, com os 3 pontos, enfim saiu da zona do rebaixamento. 10 rodadas depois, o Cruzeiro volta a figurar um pouco distante do Z4. Nem tão distante assim. O Cruzeiro hoje aparece apenas na 16ª colocação, primeiro time fora do Z4, são 32 pontos ganhos. Botafogo que vive um sinal de alerta. Botafogo aparece no 14º lugar, só que com 33 pontos, só um ponto a mais do que o Cruzeiro. E para piorar, os 2 próximos jogos do Botafogo são complicadíssimos, Santos e Flamengo. Ou seja, se não pontuar, é grande a chance de Botafogo, na 31ª rodada, aparecer até na zona do rebaixamento. E para quem andou secando o Cruzeiro, torcendo pelo rebaixamento da Raposa, acho que esses 3 pontos foram decisivos para a permanência do time, até porque eles vêm a confirmar uma sequência bacana. São 7 jogos sem perder para esse Cruzeiro, com 3 vitórias e 4 empates nesse período. Quero te falar agora sobre o empate em 1-1 entre Internacional e Atlético Paranaense, jogo disputado no Beira-Rio.
E o que mais marcou, pelo menos para mim, foi mais um pênalti perdido pelo Internacional na temporada. Foram 6 cobranças ao longo do ano e 4 pênaltis desperdiçados. Rafael Sobis, Neilton, D'Alessandro e por último o Guerreiro. O Guerreiro desperdiçou o pênalti aos 40 do segundo tempo, quando Atlético e Internacional empatavam em 1-1. Mérito para o Santos, goleiro já convocado para a seleção brasileira, defendeu a cobrança do Guerreiro. Pouco depois o Inter ainda marcou um gol, mas o VAR acabou anulando esse gol, encontrando uma irregularidade. Empate que pode ser apontado como um tropeço pelo Inter, apesar do grau de dificuldade que o Atlético Paranaense representa. O Inter precisava dos 3 pontos para se distanciar do Corinthians, para ficar um pouco mais perto do São Paulo. Com o resultado, o Colorado se manteve em 6º lugar, 46 pontos, perdeu nessa rodada uma posição justamente para o Grêmio, que havia vencido, enquanto o Atlético se manteve no 8º lugar, são 43 pontos conquistados, mas enquanto o Inter briga por vaga na Libertadores da América do ano que vem, o Atlético, como campeão da Copa do Brasil, já tem essa vaga reservada. O Furacão busca, nessas últimas rodadas, melhorar a sua posição, até porque nessa temporada a classificação final do campeonato vai valer dinheiro. Você vai lembrar que a TV aberta mudou o modo de pagamento. 40% da bolada é dividida de forma igual para os 20 participantes da Série A, 30% de acordo com o número de jogos transmitidos na TV aberta e mais 30% de acordo com a classificação final. O primeiro ganhando mais, o segundo um pouco menos, o terceiro até o 16º colocado. Chegou a hora de falar sobre o Flamengo, que deixou 2 pontos importantes no Serra Dourada, empate em 2-2 com o Goiás. O Flamengo chegou a abrir 2-0 no segundo tempo em 2 gols de bola parada. O Flamengo do Jorge Jesus tem se especializado em marcar gols na bola parada. Primeiro com o Gabigol, depois com o Rodrigo Caio, 2 lances que nasceram de escanteios. O Michael fez a jogada que resultou no primeiro gol do Rafael Moura, o gol que diminuiu a vantagem do Flamengo para 2-1, e o empate saiu no finalzinho, depois que o César, goleiro reserva, que entrou no lugar do Diego Alves machucado, o César foi expulso. E aí com um jogador a menos, o Flamengo tomou o gol de empate, gol marcado pelo Michael, mais uma vez nas costas do lado direito, onde Rodinei foi titular. Esses 2 pontos perdidos podem mudar alguma coisa em relação à briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Para mim a resposta é não. Continuo cravando o Flamengo como campeão brasileiro. Para mim é só uma questão de tempo. Vale lembrar que a diferença caiu de 10 para 8 pontos, mas na prática o Palmeiras vai precisar tirar 9 pontos em relação ao Flamengo. Isso porque tem menos vitórias do que o rival. Então digamos que Flamengo e Palmeiras terminem com a pontuação empatada. O Palmeiras terá menos vitórias do que o Flamengo e esse é o primeiro critério de desempate. De qualquer maneira, tem alguns pontos que precisam ser destacados e conversados no Flamengo. Segundo o jogo ruim do Fla, já havia jogado mal na vitória contra o CSA por 1-0. Para mim, nos 2 jogos, houve muito cansaço, o Flamengo com a língua de fora, mas também um pouquinho de displicência. O grau de atenção dos jogadores caiu depois daquele 5-0 contra o Grêmio. Importante também falar a respeito de Gabigol, que tomou seu 9º cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Ele vai ficar suspenso pela 3ª vez por causa de cartões amarelos, não enfrenta o Corinthians no domingo. Pior, já são 17 cartões amarelos tomados pelo Gabigol nessa temporada. Os números dele são iguaizinhos ao do Felipe Melo, volante do Palmeiras. É inaceitável que um atacante do Flamengo, o artilheiro do Brasil na temporada, são 36 gols marcados, tem o mesmo número de cartões de um volante conhecido por ser muito pegador, como o Felipe Melo. Só para fechar, mais 2 coisas sobre o Flamengo. A primeira delas, muita pilha no time, muita discussão, muita briga. No final do jogo a gente viu imagens fortes do Ilharão brigando com o Gabigol e depois do Jorge Jesus discutindo com o Ilharão. São cenas que se repetem. O mesmo Arão, outro dia, já havia discutido feio com o Felipe Luiz. Jorge Jesus já foi visto brigando com o Felipe Luiz, com o Rafinha, discutindo, dando bronca no Renier. Acho que o Flamengo pode ter um pouco mais de calma para lidar com essa situação. 8 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, time classificado para a final da Libertadores, não precisa de todo esse nervosismo à flor da pele. E por último, esse jogo contra o Goiás mostrou mais uma vez que o banco de reservas do Flamengo está muito aquém do time titular. O Jesus contou, por exemplo, com o César no gol, com o Rodinei na lateral direita e com o Pires da Mota como volante. Saíram Diego Alves, Rafinha e no meio-campo Gerson. E a diferença nas 3 posições
gritante. O Gerson até entra no segundo tempo, porque o Pires da Mota não conseguia ser um bom primeiro volante e obrigava o William Arão a jogar como um segundo volante. O William Arão não tem a capacidade técnica de construção de jogadas do Gerson. Na lateral direita, o Rodinei foi um fracasso, tomou um baile do Michael durante todo o jogo e o César, além de ter sido expulso, ainda não mostrou muita segurança ao longo da partida. E aí, depois de te falar tudo sobre os jogos que fecharam a 29ª rodada do Brasileiro, preciso te contar as últimas do Corinthians envolvendo o Fábio Carille. Ao longo da quinta-feira chegou a circular a notícia de que o Carille pediria demissão. Eu tive a informação de que ele se reuniu de fato com o Paulo Pitombeira, empresário dele, mas depois dessa conversa ficou absolutamente descartada essa possibilidade de o Carille pedir as contas. Nessa sexta-feira, ele vai dar a primeira entrevista coletiva depois da derrota para o CSA por 2-1 em Maceió. Depois do jogo ele se recusou a falar, mas nessa sexta-feira, lá no CT do Parque Ecológico, onde o Corinthians treina, ouviremos enfim o que Fábio Carille tem a dizer. O que eu consegui apurar, importante. Muita gente tem falado a respeito da multa rescisória e cada hora surge um valor. Consegui com uma fonte minha super importante dentro do Corinthians que hoje a multa rescisória está avaliada em R$2.800.000. Aí você pode estar se perguntando, pô Nicola, você falou no último vídeo que o Corinthians deve R$6 milhões ao Carille. Como é que a multa pode ser de R$2.800.000? É que há nessa conta, e ninguém havia percebido, talvez por isso a grande informação no que diz respeito a Corinthians e Carille nesse vídeo, que o Corinthians deve luvas e prêmios ao Carille. As luvas são pela assinatura do contrato e prêmios por conquistas e por vitórias alcançadas desde que ele retornou em janeiro. De acordo com uma fonte minha dentro do Corinthians, essa dívida de luvas e prêmios mais a multa rescisória equivaleria a esses R$6 milhões. A multa em si está avaliada em R$2.800.000 e ela é decrescente, ela vai diminuindo conforme o contrato vai se aproximando do fim. O Carille está vinculado ao Corinthians até dezembro do ano que vem. Não está descartada a possibilidade de o Carille ser demitido, tá? Se o Corinthians fizer um jogo ruim contra o Flamengo, é enorme a chance de o Carille cair. O clima para ele está ficando cada vez mais insustentável. Bom, pessoal, eram todas essas as informações, opiniões, impressões, números que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para que você seja notificado quando eu fizer um vídeo novo ou uma live e use o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre qualquer um dos assuntos que eu falei agora há pouco. Sobre os jogos da rodada, sobre a situação do Carille, para deixar perguntas, para tirar dúvidas, para sugerir pautas, tudo isso é bem importante, beleza? Vou contar com o seu comentário. A gente se vê numa próxima, até!